Abel Ferreira muito criticado em pleno primeiro dia do ano. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Abel Ferreira, que começou o 2026 com a orelha quente. Ele foi muito criticado nesse dia 1º de janeiro por conta da opção de voltar das férias depois do restante do elenco. O Palmeiras se apresenta nesse domingo, dia 4, e o Abel deve reaparecer na academia de futebol apenas a partir de quinta-feira. Tem sido praxe o Abel retornar das férias depois do elenco, com a justificativa de que ele fica sempre mais tempo em dezembro. Jogadores entram em férias e ele fica mais uma semana resolvendo pendências e se acertando e ajustando detalhes com a diretoria do Palmeiras. Mas dentro do clube, especialmente com conselheiros próximos a Leila Pereira e até com diretores, essa decisão do Abel Ferreira em voltar mais tarde não foi bem aceita. A percepção geral é de que Leila Pereira e Anderson Barros deixam o Abel Ferreira fazer o que bem entender. E isso não é bacana, especialmente porque o Abel é um funcionário. Felipe Melo, ex-jogador do Palmeiras e hoje comentarista do Sport TV, usou suas redes sociais também para criticar o Abel. Ele entende que, especialmente depois de um 2025, em que o Palmeiras gastou 703 milhões de reais e não ganhou nenhum título, o Abel deveria ser o primeiro a aparecer depois do período de férias. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dar sua opinião sobre o tema. O Abel está certo em retardar seu retorno? Ele deveria ser o primeiro? O fato de ter usado alguns dias das férias, em dezembro, para tratar sobre coisas do Palmeiras na academia, permite a ele adiar esse retorno? Já uso o espaço para comentário e opine. Combinado? Mas o Palmeiras está de olho no meio armador e tem a questão do Matheus Pereira, não é mesmo? Me atualiza sobre essa situação que foi muito falada nas redes sociais, se ele pode reforçar o Palmeiras ou não. Lembrando que ele tem um contrato com o Cruzeiro até junho. E o Cruzeiro tem negociações de andamento para renovar. Mas e aí, ô Bruno Andrade, como é que está essa questão? Aliás, foi uma informação que nós trouxemos de forma exclusiva no Fala Fonte, já não me recordo se foi na semana passada ou há 2 semanas, que o Palmeiras gosta, que o Palmeiras entende que se ele não renovar com o Cruzeiro, continuar empurrando, entre aspas, o Cruzeiro com a barriga, o Palmeiras vai entrar em cena e tentar uma negociação, inicialmente direta com o jogador para assinar um pré-contrato, porque hoje, dia 2 de janeiro, o Matheus Pereira tem contrato vigente com o Cruzeiro por mais 6 meses, é bem verdade, é jogador do Cruzeiro, mas ele pode a qualquer momento assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, seja do Brasil ou seja de fora. Então o Palmeiras acompanha atentamente isso, o Matheus Pereira sabe do interesse do Palmeiras, os representantes do jogador também sabem do interesse do Palmeiras. Não vejo honestamente o Palmeiras negociando com o Cruzeiro agora, porque o Cruzeiro não vai facilitar, não negociaria com o Palmeiras agora, mas, ou seja, o pré-contrato o Cruzeiro não pode fazer nada. Então é fortalecer essa informação que o Palmeiras continua atento e percebe que essa situação do Matheus Pereira continua indefinida. O contrato para renovar ali dele no Cruzeiro continua em cima da mesa, contrato válido por 3 anos, mas por enquanto não houve avanços, o Matheus Pereira não assinou esse contrato, é fortalecer exatamente isso. O Matheus Pereira continua no radar do Palmeiras, mas aí só para junho, não para agora, porque ele tem contrato vigente com a Raposa. Com a lembrança de que o Palmeiras estima precisar de 400 milhões de reais para que bata a sua meta orçamentária, esses 400 milhões com transferências de atletas. Pois bem, os 27 milhões de reais vêm das idas de Luiz Guilherme, do West Ham da Inglaterra para o Sporting de Portugal e de Breno Lopes do Fortaleza para o Curitiba. Bora estabelecer e trazer números de cada uma dessas negociações. Pois bem, Luiz Guilherme pertencia ao West Ham, está sendo comprado pelo Sporting, operação de 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Palmeiras ficou com direito a 20% do valor de uma venda futura. A gente está falando de 15 milhões de euros fixos ou 97 milhões de reais. Vão sobrar ao Palmeiras mais ou menos 20 milhões de reais, um pouquinho menos do que 20 milhões de reais. Estou arredondando um pouquinho para cima. Em relação ao Breno Lopes, o Palmeiras era dono de 50% dos direitos econômicos, operação fechada em 15 milhões de reais, vão sobrar para o Verdão 7 milhões e meio de reais. Só para completar em relação ao Verdão, que segue na busca por contratações, registrar que o elenco volta das férias no dia 4, no próximo domingo, mas Abel Ferreira deve reaparecer apenas entre os dias 6 e 8 de janeiro. E a justificativa, como nos outros anos, é de que ele foi o último a entrar em férias, estava planejando uma série de coisas relacionadas à diretoria, por isso ele retorna depois dos demais. Martim Orreda
A informação é de que o Palmeiras já fez uma sondagem e tenta avançar na contratação desse jogador, que pode se tornar um camisa 10, em substituição ao Rafael Veiga, que perdeu espaço e cogita-se inclusive sua negociação. Temporada passada do Orreda com a camisa do Orlando City foi muito boa. 42 jogos, 20 gols e 14 assistências. O cara teve 34 participações em gol em 42 jogos. Atleta que ainda havia estado pelo Racing, havia estado no Racing, no Huracan e no Godoy Cruz, todos os times da Argentina. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o Ricardo Moreira, que é o diretor executivo de futebol do Orlando City, para perguntar se existe alguma chance de negócio, e a resposta dele foi, abre aspas, não chegou nada do Palmeiras para o clube. E já dá para adiantar que o Orreda não sai. O argentino é tratado como um grande craque, o principal jogador do elenco do Orlando City. Até por isso, não há nenhuma intenção de sair. Hoje, o Orreda está avaliado em mais ou menos 20 milhões de dólares. Haveria necessidade de o Palmeiras investir bem mais do que esses 20 milhões de dólares para que a negociação saísse. Resta saber se Leila Pereira está com tanta disposição assim de encontrar seu camisa 10. Já havia contado para vocês que Matheus Pereira está nos planos do Verdão, meio atacante, cujo contrato no Cruzeiro se encerra em 30 de junho. A partir desse dia 1º, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado, embora o Cruzeiro assegure que o Matheus Pereira, se não ficar na Raposa, vai jogar no exterior. E Palmeiras busca um zagueiro. Joaquim do Tigres e Nino do Zenit são as prioridades. Em relação a volantes, Guido Rodrigues, do West Ham, e Nicolas Domingues, do Nottingham Forest, são as maiores possibilidades. O Fabinho não volta ao Brasil antes de julho. Fabinho, que pertence ao Al Ittihad, jogador da seleção. Pro ataque surgiu mais um nome. Kevin Rodrigues, 25 anos, equatoriano, pertence à União Saint-Gilloise, time da Bélgica. Tem sido um dos destaques dessa equipe, que lidera o campeonato belga e também faz boa participação na Liga dos Campeões. O Palmeiras acertou nas últimas horas a transferência por empréstimo de Caio Paulista para o Grêmio. Até aí nenhum problema, empréstimo gratuito até dezembro de 26. Mas, além de não cobrar nada pelo empréstimo, o Palmeiras ainda aceitou uma exigência feita por Paulo Pelaipe, executivo de futebol do Tricolor. O Grêmio conseguiu que o Palmeiras pagasse metade dos vencimentos do Caio Paulista até dezembro de 2026. O Caio Paulista ganha na casa dos 700 mil mensais, 350 mil serão responsabilidade do Grêmio, 350 mil serão responsabilidade do Palmeiras. E a compra do Caio Paulista, que já se mostrou um enorme desastre, vai ficando pior a cada dia. Vale a lembrança de que o Caio Paulista havia feito uma grande temporada com a camisa do São Paulo, sob empréstimo. O Palmeiras decidiu dar um chapéu no tricolor e o comprou por 3 milhões e 800 mil dólares ou 18 milhões e 300 mil. Nessa temporada de 25, Caio Paulista esteve emprestado ao Atlético, muito mais reserva do que titular. O Galo não fez nenhuma questão da permanência do jogador. A ida dele para o Grêmio passa muito por uma pedida de Luiz Castro. E Marlon Freitas, enfim, é jogador do Palmeiras. O último entrave foi superado nas últimas horas. E ele dizia a respeito a 10% do valor da negociação, que pertenciam a Marlon Freitas e seus empresários. O Botafogo era contrário ao pagamento desses 10%. Só para você entender o negócio. O Palmeiras se comprometeu a pagar 35 milhões de reais. O Botafogo tinha 90% dos direitos econômicos, 10% do atleta e dos seus representantes. Pois bem, o Márcio Bittencourt e o Henrique Spetzeri, que representam o Marlon, queriam receber esses 3 milhões e meio de reais, que equivalem a 10%. O Botafogo foi jogo duro e disse que o negócio poderia cair caso eles insistissem nessa cobrança. Para não perder o acordo, o Marlon Freitas e seus representantes desistiram da cobrança dos 3 milhões e meio de reais. E o Botafogo vai ficar com 100% da grana paga pelo Palmeiras. Contei para vocês, pagamentos em 4 parcelas até janeiro de 2027. Os documentos estão sendo trocados, vão ser assinados. Marlon Freitas nos próximos dias passará por exames médicos e é o primeiro reforço alviverde para 2026, volante de 30 anos de idade, que chega com um salário pouco superior a 1 milhão de reais por mês, melhor contrato da sua carreira, contrato de 3 temporadas. Nos tempos de Botafogo ele ganhava 600 mil mensais. John Textor ainda tentou convencê-lo a estender seu contrato para ficar no Fogão. O Marlon Freitas disse que não, que preferiria se mudar para o Palmeiras, e é assim que vai acontecer.
A Sky Sport chegou a publicar nos últimos dias que o Chelsea pretende fazer uma oferta oficial que poderia chegar a 40 milhões de euros. Houve quem dissesse que um acordo entre Palmeiras e André Cury, empresário do Vitor Roque, dá como certo que se alguém bancar 40 milhões de euros, o Palmeiras é obrigado a aceitar. Não existe nenhuma chance de o Chelsea contratar Vitor Roque. Consegui essa informação com um empresário com ótimo trânsito no Chelsea. Essa pessoa me assegurou que o Chelsea não tem interesse na contratação do Vitor Roque. Há bastante tempo o Vitor Roque é monitorado e o entendimento no Chelsea é de que ele não é um centroavante de primeiro nível para jogar no futebol inglês. Até por isso, toda vez que surge esse boato envolvendo Vitor Roque e Chelsea, a notícia cai como uma enorme bomba negativa no Chelsea, porque não há interesse no jogador. O Vitor Roque ficará no Palmeiras? Não terá propostas de outros clubes? Isso não dá para dizer. Mas sobre o Chelsea, que é sempre alvo de especulação, essa ideia está completamente descartada. Jogador contratado como o mais caro da história do Palmeiras, operação de 25 milhões de euros, início muito difícil. Ele termina a temporada em alta, fazendo gols e jogando bem. A tendência é que o Vitor Roque continue evoluindo e chame a atenção de clubes grandes para sair talvez em julho de 2026 ou em outras janelas. Palmeiras com possibilidade de dinheiro vindo de Portugal. É que o Sporting negocia com o West Ham a compra de Luiz Guilherme, meio atacante de 19 anos de idade, que surgiu muito bem na base do Palmeiras, foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros, mas por lá não conseguiu performar. O Luiz Guilherme chegou a ser sondado pelo Porto, mas o interessado em comprá-lo é o Sporting. Primeira investida do Sporting foi no empréstimo. O West Ham dá preferência a uma negociação em definitivo e os clubes tentam chegar a um acordo que pode girar na casa dos 20 milhões de euros. Com um detalhe importante, o Palmeiras manteve 20% do valor de uma venda futura, ou seja, pode embolsar 4 milhões de euros nessa operação. Luiz Guilherme, que quando foi vendido por 23 milhões de euros, poderia garantir mais 7 milhões de euros ao Palmeiras em bônus. Acontece que a passagem dele pelo futebol inglês foi para lá de discreta. Acho que a mudança para Portugal pode ser extremamente interessante. Uma liga mais fácil, em que ele chega com potencial para ser protagonista do Sporting. Tomara que esse negócio dê certo. Hora de falar sobre Leila Pereira. Super bem avaliada por torcedores de praticamente todos os times do país, exceto os palmeirenses. Todo mundo entendendo a Leila como uma grande gestora. Mas a empresa dela, a Crefisa, segue acumulando problemas. O Tribunal de Justiça do Paraná condenou a Crefisa, agora no mês de dezembro, por aplicar taxas de juros que excedem 1000% ao ano em empréstimos concedidos a uma senhora de 74 anos. Essa senhora, idosa de origem espanhola, alega que recebe um salário mínimo e ela precisava desse empréstimo para pagar uma outra dívida. Segundo a senhora, foram 3 empréstimos todos com juros abusivos. Detalhe importante, essa senhora já venceu a Crefisa em 2 ações na justiça. Resta saber como é que a Crefisa de Leila Pereira vai se comunicar e se pronunciar a partir de agora. Importante registrar que essa não é a primeira ação contra a Crefisa por juros abusivos, bem longe disso. Há uma centena de denúncias, acusações e processos, tanto que o Ministério Público do Distrito Federal tem investigado a Crefisa. Foi aberto um inquérito para apurar denúncias de que a instituição financeira de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia estaria violando o Código de Defesa do Consumidor ao cobrar juros abusivos. Fala palestrinas, muito obrigado pela companhia, estamos encerrando aqui mais um vídeo. Deixa aí a sua opinião em relação ao vídeo, tá bom? E o like também para dar aquela força pro canal, vocês me surpreendem sempre. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Verdão, então já deixo meu convite aqui para vocês que estão chegando agora e ainda não se inscreveu. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para vocês não ficar de fora de tudo que aqui o canal coloca, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês em relação a tudo que foi passado aí pelo Nicola, tá bom? Fiquem à vontade, o canal de vocês. Eu vou ficando por aqui, assim que surgir notícia, a gente traz para vocês aqui, tá bom? Então, vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Eu